A Polícia Federal aponta um escândalo envolvendo o INSS e o sindicato do irmão do presidente Lula. Oh boy! A entidade foi liberada de exigir biometria e, com isso, aposentados viram o dinheiro sumir do benefício sem autorização. Enquanto isso, o ministro Carlos Lupe segue na Previdência mesmo sob investigação. E o governo finge que está tudo bem, a mil maravilhas. Jair Bolsonaro apresenta melhora no hospital e segue firme na recuperação. Nos Estados Unidos, Donald Trump comemora os resultados da economia e pressiona a China, que agora pede diálogo. Tem ainda tensão no Oriente Médio e demonstração militar da Índia após massacre na Caxemira. O programa está só começando e a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, é rapidinho, até já. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. E hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, Paulo! É com alegria que eu venho aqui para falar desse produto maravilhoso, do Articular, que você acabou de ouvir. Mais uma pessoa que hoje não sofre com dor, mas uma pessoa que hoje não depende de remédio. E eu quero que você preste um pouco atenção, principalmente você que não está trabalhando, né? A gente vem de um feriado agora, né? Você que está no descanso. Hoje é o dia para você falar assim, eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou pensar um pouco na saúde, porque no trabalho eu sempre pensei. Só que, gente, tem uma hora que nem para trabalhar dá mais, por conta de tanta dor. Tem gente que é impedido de fazer as coisas que são necessárias por conta da dor, por conta de saúde. É por isso que eu falo, a saúde não tem preço. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, o Articular, ele é o único produto no Brasil que consegue, de fato, acabar com a dor já na primeira semana de uso. E aí você me pergunta, Andrei, por que esse produto ele tem uma eficácia tão grande? Por que o resultado ele é tão rápido? É por conta da fórmula. Ele tem uma fórmula nobre, ele tem uma fórmula premium, e essa fórmula tem tudo que você precisa. Você que sente dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, inflamação crônica, desgaste na cartilagem, tá batendo osso com osso, você que tem artrose, fibromialgia, esse produto ele vai na raiz do problema. Por quê? Essa combinação de nutrientes que o torna um produto premium tem tudo que um ortopedista recomenda. Então você já tem, em um só produto, condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal componente dessa fórmula é o ácido hialurônico ortopédico. Por que ele é o principal? Porque o ácido hialurônico hoje ele substitui até prótese. Hoje ninguém mais faz cirurgia. Cirurgia é um procedimento que ficou no passado, porque a cirurgia tem o erro médico, cirurgia tem a prótese, se a prótese não for aceita pelo organismo, tem que trocar. E tem o pós-operatório, né? Demora tempo para recuperar, tem que ficar de repouso. E quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não dá para esperar, não dá para ficar parado. É por isso que as pessoas aceitam, convivem com a dor. E aí a outra opção que tem é você fazer um tratamento com ácido hialurônico, que são aquelas infiltrações que por sinais são caríssimas e além de caras, elas são extremamente dolorosas. Uma aplicação que é muito invasiva, o líquido é grosso, mesmo com anestesia, chega a doer muito. Então assim, você usando o Articular, você vai ter o mesmo conteúdo que tem naquela infiltração. Na verdade tem até mais, porque aquela infiltração só tem o ácido hialurônico e o Articular ele tem seis nutrientes que vão diretamente no foco da dor. Então é um tratamento que realmente funciona e funciona rápido. E eu volto a dizer, quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar para acabar com esse problema, você precisa aproveitar hoje, porque pós-feriado nós vamos manter a mesma condição que nós fizemos ontem. Então você que não adquiriu, hoje é o dia. Somente para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, eu vou dar um desconto especial. Só você falar, eu quero o desconto do feriado. É a tabela máxima. Então aproveita a oportunidade e ligue agora. O telefone é esse aqui, ó. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Ligação gratuita. O telefone também tem um WhatsApp. Se você salvar esse mesmo número no WhatsApp, você pode chamar. Tem o atendimento. Não é um atendimento robótico, tá? É um atendimento humano, uma pessoa capacitada que entende do assunto e além disso ela vai te acompanhar. Você vai ser acompanhado e com certeza o seu resultado ele vai vir. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu.
Tudo começa com a virada de chave. Para ter resultados maiores, exigem atitudes maiores. Então a atitude que você vai ter hoje é ligar e pedir o seu articular e viver sem dor, viver sem remédio, viver com a vida como deve ser. Então ligue e peça o seu. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, pomada dia, pomada noite, ganha um aparelho de massagem profissional e hoje, para quem ligar, vai ganhar de presente a Alexa. Gente, como é bom, como é necessário ter uma Alexa em casa, poupa muita coisa, é praticidade. Então você que não tem Alexa, ligue, porque você vai ganhar uma de presente. E o melhor de tudo, você só paga no mês de junho. Vai receber o produto, vai melhorar e só paga em junho. É a oportunidade. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E começamos o programa de hoje com uma revelação da Polícia Federal bem preocupante, principalmente para integrantes do governo atual. A Polícia Federal identificou que o INSS liberou o Sindicato Nacional dos Aposentados, ligado à Força Sindical, de uma exigência básica: a validação por biometria facial para autorizar descontos em folha. E adivinha quem é um dos dirigentes desta entidade? Nada menos que Frei Chico, irmão do presidente Lula. Desde março do ano passado, uma norma obrigava todas as associações a usar biometria para garantir que o desconto fosse realmente autorizado pelo beneficiário. Mas, misteriosamente, o sindicato do irmão do presidente e mais algumas entidades amigas foram liberados desta obrigação. A facilidade resultou na continuidade de descontos indevidos no bolso de quem menos pode se defender: aposentados e pensionistas. Segundo o relatório da própria Polícia Federal, a direção do INSS criou um regime de exceções que não tem base legal nem respaldo técnico. Foi tudo no grito, na maciota, sem estudo, sem norma e sem cuidado com o prejuízo. A prática já conhecida da operação sem desconto abriu caminho para fraudes bilionárias, gente que recebia benefício de um salário mínimo e via cerca de R$45, R$70 sumirem todo mês sem nunca ter autorizado absolutamente nada. Enquanto isso, o tal Sindinep, que é o sindicato privilegiado, viu o seu faturamento explodir nas alturas, nas nuvens, 100 milhões de reais de alta em apenas 3 anos consecutivos, segundo o Tribunal de Contas da União. E ninguém foi responsabilizado. Frei Chico, até o momento, não é sequer investigado individualmente, mas o que se vê é um esquema que operou dentro do INSS com total liberdade, até depois das denúncias, auditorias e operações da Polícia Federal. No papel, o sistema de biometria foi criado para proteger o segurado justamente de fraudes, mas na prática foi inteiramente ignorado quando não servia aos interesses de entidades com bons padrinhos. É a velha fórmula: regras para uns, exceções para outros. Enquanto isso, Carlos Lupe continua no comando do Ministério da Previdência, mas a situação dele está longe de ser tranquila. Investigado também pela Polícia Federal por suspeitas de irregularidades em convênios e contratos da pasta, o ministro virou um problema político sério dentro do próprio governo. E mesmo assim, o Planalto vem segurando Lupe como pode, mas não é por convicção, não. É cálculo, matemática. O presidente do PDT comanda uma bancada de 17 deputados na Câmara. E o governo teme que qualquer movimento contra ele provoque um racha com o partido. Em um Congresso Nacional inteiramente dividido, cada voto faz diferença.
e o Planalto não quer abrir mais uma frente de desgaste. Mas a pressão aumentou. Já tem gente dentro do governo defendendo abertamente que Lupe seja afastado imediatamente. Avaliam que mantê-lo no cargo só piora a imagem do governo e passa a sensação de blindagem política. Integrantes da articulação política e até ministros mais próximos do presidente já vêm trabalhando nos bastidores para convencer o Planalto a tirar Lupe, dar um bico na traseira dele, nem que seja temporariamente, antes que o desgaste se transforme em crise. Mas, por enquanto, a ordem oficial ainda é de resistência, mesmo com 85% da população a favor da retirada de Lupe do ministério. O clima mudou. O ministro continua, mas já não é mais uma unanimidade nem dentro do governo que o sustenta, nem fora do governo para os aliados. Imagine só tudo isso que está acontecendo. E o ministro continua lá, mesmo com a Polícia Federal investigando o caso. Ele não deveria ser afastado, até mesmo para evitar qualquer risco de atrapalhar a investigação dos policiais? Era isso que deveria ser feito. Mas o governo não quer fazer. Então, para onde o Brasil está caminhando? Para onde? E agora uma notícia boa, pelo menos uma. Internado desde o dia 13 de abril, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue dando sinais claros de recuperação no Hospital DF Star em Brasília. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, dia 2, ele está clinicamente estável, sem dor, sem febre e com a pressão arterial controlada. A equipe médica informou que ele vem evoluindo bem na aceitação da dieta oral, complementada com suporte nutricional por via venosa. Bolsonaro deixou a UTI nesta quarta-feira, dia 30, após passar por uma laparotomia exploradora para desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal, procedimento realizado com sucesso. Antes disso, já havia retirado a sonda nasogástrica, sinal de que o organismo dele vem reagindo bem ao tratamento. O ex-presidente apresenta gastroparesia, uma condição que desacelera o esvaziamento do estômago, mas vem mostrando progressos visíveis, inclusive na retomada dos movimentos intestinais. Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu o apoio, reafirmou a confiança em Deus e na equipe médica e mostrou otimismo, dizendo o seguinte, abre aspas, tenho respondido bem à dieta líquida e, graças a Deus, os movimentos intestinais estão voltando aos poucos. Sigo confiante, com fé em Deus e no trabalho da equipe médica, a quem agradeço imensamente. Deixei a UTI e fui transferido para a unidade de internação. Estou clinicamente estável, sem dor, sem febre, ainda com soluços sendo controlados e com a pressão arterial mantida. Tenho respondido bem à dieta líquida e, graças a Deus, os movimentos intestinais estão voltando aos poucos. A alimentação está sendo ainda feita tanto por via oral quanto pela veia, com todo o suporte calórico e nutricional necessário. A fisioterapia motora segue firme todos os dias, objetivando prevenção contra trombose e recuperação muscular. As visitas ainda estão restritas e, por enquanto, não há previsão de alta. Sigo confiante, com fé em Deus e no trabalho da equipe médica, a quem agradeço imensamente. Fecha aspas. Você viu aí? Ele segue realizando fisioterapia motora diária, como ele mesmo disse, com foco na prevenção de trombose venosa e recuperação da força muscular. As visitas continuam realmente restritas e ainda não há previsão de alta, o que reforça o cuidado da equipe em priorizar uma recuperação sólida e segura. Mesmo longe dos compromissos públicos,
Jair Bolsonaro mostra firmeza, serenidade e resiliência. O homem é forte, muito forte. Tem enfrentado o quadro com disciplina, força de vontade e o apoio de milhares de brasileiros que torcem por sua plena recuperação. Que bom, que bom. É uma boa notícia. E agora vamos falar um pouco do internacional? Vamos lá. O governo da China agora começa a dar sinais de que quer conversar. Depois de anos se beneficiando de acordos desiguais e impondo barreiras comerciais ao mundo inteiro, Pequim finalmente admitiu que pode avaliar uma negociação com os Estados Unidos para aliviar as tarifas comerciais. Mas só agora, né? Depois que o presidente Donald Trump apertou o cerco e mostrou que os Estados Unidos não vão mais se curvar ao jogo chinês. Segundo o próprio Trump, foi o presidente Xi Jinping quem procurou Washington. Em entrevista à revista Time, Trump foi direto. Os chineses sentiram a pressão. E não é para menos. As políticas protecionistas do governo americano estão funcionando bem, reequilibrando o mercado e protegendo o trabalhador norte-americano de práticas predatórias que a China aplicou durante décadas. Do lado chinês, o discurso continua arrogante, pelo menos por enquanto. O Ministério do Comércio do país diz que os Estados Unidos é que começaram a guerra comercial, como se impor regras justas e proteger a economia nacional fosse um ataque. Exigem sinceridade dos americanos, mas quem sabotou acordos, manipulou moeda e favoreceu suas indústrias à custa do resto do mundo foram eles, os chineses. A verdade é uma só. Com Trump na Casa Branca de volta, a conversa mudou de tom. Acabou o tempo da submissão e da diplomacia frouxa. Agora, se a China quiser um acordo, vai ter que vir com humildade para dentro dos Estados Unidos e muita transparência, porque os Estados Unidos, sob o comando de Trump, deixaram claro que não aceitam mais desvantagem em mesa de negociação. E a economia dos americanos voltou a surpreender positivamente com tudo isso. Em abril, agora, foram criadas 177 mil novas vagas de emprego fora do setor agrícola, superando com folga a expectativa do mercado, que esperava 138 mil vagas. O dado foi divulgado nesta sexta-feira 2 pelo Bureau of Labor Statistics e confirma o que Donald Trump vem repetindo sempre. A máquina americana segue funcionando, mesmo com pressão global e juros altos. O saldo geral mostra um país com desemprego estável em 4,2% e uma força de trabalho ativa. A taxa de participação da população ocupada ficou em 62,6%, com o índice emprego-população marcando 60%. É maravilhoso. Nada mal para quem enfrenta desaceleração global, guerras e instabilidade internacional. Enquanto economias como a da China recorrem a artifícios e manobras para sustentar os seus dados, os Estados Unidos seguem com transparência, geração de empregos reais e aumento de renda. O ganho médio por hora subiu para $36, com crescimento de 0,2% no mês e 3,8% em relação ao ano anterior. É resultado de uma política que valoriza o trabalhador, dá segurança jurídica às empresas e ainda incentiva a produção interna. Sob a gestão de Donald Trump, a economia americana continua firme. E isso é feito com menos blá 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 e mais resultado. Quem apostava no colapso vai ter de refazer as contas, vai ter de engolir seco, porque os números, mais uma vez, estão falando alto. E Trump sempre disse que isso iria acontecer e que era apenas uma questão de tempo, e já está acontecendo mais cedo do que os negacionistas esperavam. Tá bom a gente falar disso. Tem mais. Trump afirmou nesta sexta-feira
que a economia dos Estados Unidos está em uma fase de transição, destacando o forte nível de emprego e de seu plano de tarifas. Ao mesmo tempo em que voltou a pedir que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, reduza a taxa de juros. Está perto disso acontecer. Ele disse: estamos apenas em uma fase de transição, só começando. E é verdade, o cara está com 100 dias apenas no poder, ele ainda tem mais quase 4 anos inteiros pela frente. Trump escreveu em uma postagem, fez uma postagem numa rede social, na Truth Social, que é dele, comemorando esses resultados e dizendo o seguinte, abre aspas: gasolina acaba de cair para $1,98 por galão, o menor valor em anos. Os preços dos alimentos, inclusive os ovos, estão em queda. A energia está mais barata, as taxas de hipoteca estão caindo, o emprego segue forte e há muito mais boas notícias com bilhões de dólares entrando graças às tarifas. Exatamente como eu disse, e estamos só na fase de transição, apenas começando. Os consumidores esperavam anos para ver os preços caírem. Nada de inflação. O Fed deveria reduzir a taxa de juros. Assinado Donald Trump. Fecha aspas. Gerson Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. A coisa está andando muito bem. O que houve? E o que ainda há? O que está acontecendo neste momento, o que houve e o que ainda há, é justamente o jus esperneante, de gente da esquerda torcendo para que dê tudo errado. Quando essa gente começa a ver que as coisas estão andando e muito rapidamente, ou seja, ele só está há 100 dias no poder e as coisas já estão acontecendo como ele disse que aconteceria, é mais do que motivo suficiente para essa esquerda globalista ficar desesperada. Não é isso, Gerson? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Muito bom estar de volta. Finalzinho da semana, uma semana com muitas coisas acontecendo no mundo e, como você bem falou, os 100 dias do governo Trump e finalzinho, virada do mês, serviram para que houvesse pelo menos uma maior honestidade nas análises desse período ainda muito curto, que é difícil a gente conseguir medir realmente os efeitos das medidas do presidente Trump, mas a economia já deu algumas respostas interessantes. O secretário de Tesouro, o secretário Bessent, ele muitas e muitas vezes tem falado que existe uma diferença entre o mercado de ações e a economia real, e que as pessoas não deveriam se desesperar por causa daquele primeiro momento de muita volatilidade. E, de fato, o que acabou acontecendo, Paulo, foi que as bolsas se recuperaram, em especial depois do anúncio, esta semana, em que Donald Trump traz ao mundo, finalmente, a assinatura do documento que o Scott Bessent foi à Ucrânia, alinhavou com o governo ucraniano. Nós tivemos aquele encontro olho no olho ali dos dois sentados lá durante a cerimônia fúnebre do Papa Francisco. E o que nós descobrimos essa semana é que sim, nos bastidores se avançava um acordo que foi firmado essa semana em que os Estados Unidos entram na reconstrução da Ucrânia, se colocam dentro do território com muitos negócios, muitos investimentos, inclusive, obviamente, atendendo a questão das terras raras e da parte mineral, que muito interessa, inclusive tem uma parte de fertilizantes importante também para a própria agricultura americana. Mas, acima de tudo, o que aconteceu foi o seguinte, Paulo: Trump mostrou para a Europa que, enquanto eles aportaram um dinheiro dizendo que era um empréstimo para a Ucrânia, o governo Biden, teoricamente, colocou a fundo perdido uma série de recursos na Ucrânia, ou prometeu. Muitos desses recursos foram desviados e Trump muda o jogo e diz o seguinte: não, nós vamos entrar, vamos investir,
mas isso terá um preço. E como é que a Ucrânia pagará isso? E ele faz um acordo com a parte mineral de terras raras, colocando a própria reconstrução, inclusive aportando e já liberando recursos da área de defesa para a defesa antiaérea ucraniana. Passando uma mensagem para a Rússia dizendo o seguinte: olha, venha para a mesa de negociação, porque eu agora já me acertei com um dos lados, falta eu me acertar com o outro. Então, muita coisa está acontecendo, o mercado reagiu, e eu posso dizer o seguinte, Paulo, eu sou testemunha disso, porque eu tenho uma dieta que é uma dieta quase que exclusivamente proteica. Eu não chego a ser totalmente, né, proteica, mas eu faço ali alguma coisa parecida ali com um carnivore diet, que a gente chama aqui nos Estados Unidos. E eu consumo muitos ovos, todos os dias, ovos com bacon, isso faz parte da minha dieta, por incrível que pareça. E, no entanto, você às vezes me pergunta assim, eu te acho meio jovial, é por causa da minha dieta carnivore diet, porque de fato eu tenho ênfase nisso. E os ovos, de fato, o Trump não está mentindo. Caíram os preços e, mais ainda, combustível, Paulo. Aqui na Flórida, nós ainda não chegamos aí no que o Trump falou de baixar de $2, mas nós estamos ali abaixo de $3, ainda nos $2 e qualquer coisa o galão, mas que já é um preço absurdamente mais baixo do que a gente viveu durante o governo Biden. Então, eu posso te dizer que sim, a economia ainda está adaptando-se a essa nova fase. É claro que essa questão com a China ainda não chegou na ponta da linha dos consumidores. Isso ainda vai acontecer caso o acordo não seja feito. Como você falou, os chineses já vieram para a mesa de negociação e, mais do que isso, eles não estão falando para ninguém, Paulo, mas eu conto para você e para a audiência. Já há mais de 25 artigos dos Estados Unidos que as tarifas da parte dos chineses já baixou. Por quê? Porque são itens que eles precisam dos americanos para montar o que eles vendem para o mundo. Muitas das peças mais sofisticadas vêm dos Estados Unidos também. E também existem questões de licenças, de patentes, tem muita coisa sendo negociada. Então, depois daquela barulheira inicial, agora a temperatura começa a baixar, nós já temos o caso da Ucrânia resolvido parcialmente, mas principalmente nós temos Japão, Coreia do Sul, Índia e União Europeia na próxima semana fechando as suas negociações e apresentando as suas propostas. Então, Paulo, parece que tudo converge para um sucesso dessa estratégia do presidente Trump, pelo menos no campo econômico. Olha, é muito bom a gente estar falando disso, porque justamente hoje uma pessoa veio conversar comigo e me perguntou como é que estava esta situação. Ou seja, será que a China vai tomar conta do Brasil? Porque já tem gente dizendo que a soja do Brasil está substituindo os grãos dos Estados Unidos. Acontece que os Estados Unidos são o maior cliente da China nessa relação comercial. Sem os Estados Unidos, se os Estados Unidos decidem não comprarem mais da China, como é que a China vai fazer para sustentar os seus quase 1 bilhão e quase 2 bilhões, né, de habitantes? Não tem como. Vai ter emprego para quem? Imagine, né, vai sobrar gente a dar de pau aí, gente, mais população ainda do que vários países, né, do planeta. E o restante, né, da carteira comercial da China é insuficiente para cobrir com toda a necessidade que o país tem. Então, realmente, não é uma coisa tão fácil assim de ser resolvida, ao ponto da China chegar e bater no peito e dizer que tem bala na agulha para negociar. Não tem. A verdade é que os dois países dependem, sim, um do outro. Só que os Estados Unidos levam vantagem nesse momento porque realmente estava, né, naquele déficit comercial extraordinário com todo mundo. Né, parecia, né, o bobão de todo esse tabuleiro de negociações. Todo mundo cobrando taxas lá em cima, nas alturas, e os Estados Unidos ali servindo de tapete para que todo mundo pisasse. Aí, quando resolveu, né, falou, opa, peraí, filho, vamos cobrar o que vocês estão cobrando da gente. Começou a dar de volta o remédio que recebia e ficou todo mundo chiando. Esse resultado de agora é extraordinário porque cala a boca de muita gente. Cala a boca de muita gente. E veio muito rápido, né?
Tinha setores aí que esperavam uma recessão na economia americana. A gente cansou de ver aí um bando de gente se dizendo economista, né, sendo entrevistado por empresas, né, de comunicação de rede aberta, dizendo não vai dar certo, vai quebrar. Que vai quebrar o quê? Dizendo que os Estados Unidos, o americano, não está apoiando Donald Trump. Papo furado. Tudo isso parte de um discurso globalista com a clara intenção de conseguir algum apoio que convencesse Donald Trump do contrário. Deu tudo errado. Donald Trump sabia o que estava fazendo. E essa é a diferença. Ao invés de você colocar um político que não sabe de absolutamente nada para comandar as finanças e toda a política externa de um país, nada melhor do que colocar uma pessoa empresária, sabedora, conhecedora, com muita experiência naquilo que faz. O resultado é esse, né, Gerson? O Brasil deveria tomar isso como exemplo. O que você acha? Não, pois é, você coloca a questão e chama a atenção do ponto mais importante que nós aqui nos Estados Unidos estamos nos beneficiando. É a tal experiência ou presença de um outsider da política. Eu sei que muita gente ouve esse termo e às vezes não consegue aquilatar a importância de você ter alguém fora do sistema que está fazendo uma grande transformação. Veja que o presidente Trump essa semana inclusive falou numa formatura de universidade e ele disse que aquela geração, aqueles formandos, estavam vivenciando a experiência de entrarem no mercado de trabalho na era de ouro dos Estados Unidos. E por que ele faz essa projeção? Porque ele disse que o que ele já fez nos 100 dias e o que ele pretende fazer correndo nos primeiros 2 anos antes das midterm elections e ainda depois dos 2 anos finais ali, ele sabe que é o último mandato e que ele pode fazer um sucessor, podem colocar esse período, pode colocar os Estados Unidos numa era realmente completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo de como você está certo em relação ao poder de negociação de Donald Trump no que diz respeito aos Estados Unidos serem o maior destino de mercado, tanto da China quanto da Europa. Veja, por exemplo, a questão dos carros. Aqui nos Estados Unidos, Paulo, o brasileiro que nunca esteve aqui e que às vezes conhece ou tem a informação só por nosso intermédio aqui no Mundial Telenotícias, não tem ideia do que é o mercado automobilístico aqui nos Estados Unidos. Para que a gente tenha uma noção, a Volkswagen está em desespero lá na Alemanha. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, inclusive, você nem ouve falar da marca Volkswagen, mas na verdade é porque aqui a Volkswagen ela é vendida em carros muito mais sofisticados, de luxos da marca Audi. Então você imagina o que é um BMW no Brasil, quando você fala assim, fulano tem um BMW. BMW aqui, Paulo, para que você tenha noção, os bairros mais pobres aqui dos Estados Unidos, você só vê BMW estacionado. BMW, Audi, Mercedes-Benz ou os Porsches, aqui nos Estados Unidos são carros que estão à disposição da classe média. É uma grande quantidade. E esta semana eu já vi notícias da BMW aumentando a linha de produção aqui, a própria Audi querendo aumentar a linha de produção dentro dos Estados Unidos, porque está todo mundo cedendo a essa argumentação do presidente Trump. Por quê? Porque é um mercado que a Alemanha não tem condição de vender esses carros para outro país. Aqui é o maior mercado do mundo. Às vezes as pessoas não têm noção, mas tirando os grandes centros, Paulo, e você sabe disso muito bem, nós não temos aqui nos Estados Unidos transporte público. A maioria esmagadora das cidades não tem transporte público como ônibus, trens, metrôs, como a gente está acostumado a ver na Europa, por exemplo. Aqui, todas as famílias têm 3, 4 carros estacionados. Por quê? Porque cada integrante da família tem que ter o seu carro, porque senão você não tem como sair de casa, nem para estudar, nem para ir trabalhar. Os brasileiros que moram aqui, várias famílias brasileiras, elas têm 2 carros, porque o marido está num trabalho, a esposa está no outro trabalho, às vezes até as mulheres brasileiras aqui que estão dedicadas à limpeza doméstica, ou seja, faxina, que é um dos business que dá mais dinheiro aqui nos Estados Unidos, há muitas brasileiras aqui trabalhando com isso. Elas têm um carro para fazer as suas faxinas, o marido tem o carro para fazer o seu outro trabalho. Por quê? Porque não tem transporte público.
Então, tudo isso, Paulo, quando você pega a Inglaterra, que hoje a Grã-Bretanha está fora da União Europeia, está fazendo uma negociação separada, mas você imagina o que seria a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que vende aqui a Aston Martin, a Bentley, a Jaguar, a Land Rover, McLaren, Rolls-Royce e as Lotus, que aqui tem para tudo que é lado, e que você não tem como vender isso dentro da Grã-Bretanha. Então, o mercado americano, ele impõe isso que você falou, é verdade. A China hoje está com toda a logística mundial em choque. Por quê? Porque eles são donos de praticamente 90% da carga de containers do mundo está na mão de empresas chinesas. Os portos, todos os entrepostos de logística, tudo isso hoje funciona com inteligência artificial. Você consegue comprar um produto e rapidamente receber na sua casa, porque já existe posicionamento ou pré-posicionamento de grande parte disso. Você entra numa casa aqui nos Estados Unidos, Paulo, 80% do que você tem dentro das casas hoje ou são fabricados na China ou tem parte montada na China. Então você imagina o impacto disso hoje para os chineses. Aí você diz, não, mas e o consumidor americano? Por enquanto, ainda não chegou na ponta dos preços. Quando vier a chegar, e se chegar na ponta do preço, porque a Amazon, por exemplo, essa semana houve uma grande celeuma, porque o dono da Amazon disse que vai passar a colocar no site dizendo o seguinte, esse é o preço com a tarifa do Trump e esse aqui vai ser o preço sem a tarifa do Trump. Ou seja, ele já começa a querer pressionar. Não tem problema. A sociedade americana vai passar por um período de transição, ela vai ter que consumir menos, talvez, alguns produtos manufaturados da China, pelo menos até que um acordo final aconteça. Mas Trump sabe muito bem que na balança de negociação ele tem um poder muito maior. Por quê? Porque toda essa logística mundial que foi montada pela China, de navios, marinha mercante, de portos, de contêineres, está tudo travado e, segundo a gente tem informações da China, Paulo, e num nível que já chegou ao nível da pandemia. E isso, férias coletivas, tudo, vários investimentos tendo que parar. E o pior, que vários desses entrepostos, portos, etc. e contêineres estão em outros países, na mão de empresas chinesas, que agora está tudo travado. Então você veja que, sim, haverá uma negociação em algum momento. Eu creio que o presidente Trump primeiro vai negociar com a Coreia do Sul, Japão e Índia e União Europeia, para depois vir a uma negociação mais firme com os chineses. Mas ela acontecerá mais cedo ou mais tarde, Paulo. Os caras não têm como aguentar, ô Gerson, não tem como aguentar. Porque se eles não conseguem vender, eles não conseguem alimentar o seu povo. Veja, são quase 2 bilhões de habitantes ali. Se eles não conseguem vender, eles não conseguem produzir. Se eles não conseguem produzir, eles não têm emprego. E o que vai acontecer com essa gente toda? Vai entrar num caos terrível. Então o que Trump disse hoje é verdade. O Xi Jinping procurou o Washington. Que tal? Vamos conversar? Vamos baixar a bola? É porque ele não quer chegar e dizer, olha, vou embora correndo logo, né, abrindo as portas de uma vez, porque tem aquele negócio de querer mostrar um pouco ali, né, de soberania, de força, né, de tutano. Só que não vai rolar. Não vai rolar, não tem força para isso. E mais, quer saber quem vai se dar bem nessa história toda? Elon Musk, que vai distribuir os seus carros da Tesla no mercado europeu, no mercado asiático, em todos os outros lugares, porque o preço vai ficar baixinho. Vai ficar baixinho. O Brasil vai ter que mexer nisso também, porque senão não vai aguentar. A China não vai conseguir suprir a necessidade que o Brasil tem do mercado americano. Não vai. Entendeu? Então, olha só como é que as coisas estão andando e são bem interessantes. Muito, muito interessantes. Só que elas estão acontecendo bem mais rápido, bem mais cedo do que muita gente esperava. Não é? Bem mais cedo do que isso. Mas, Gerson, agora vamos falar de uma outra coisa, né? A sua explicação, o seu raciocínio foi brilhante com relação a isso. Agora eu quero falar o seguinte, de guerra, outro tipo de guerra. Os Houthis do Iêmen reivindicaram a responsabilidade por disparar 2 mísseis a milhares de quilômetros ao norte, tendo como alvo a base aérea de Ramat David e a região de Tel Aviv, em Israel, nesta sexta-feira, dia 2 de maio. O grupo afirma que seus ataques contra Israel e contra embarcações
no Mar Vermelho, são realizados em solidariedade aos palestinos. Veja bem, solidariedade aos palestinos por conta da guerra entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza. O que os caras têm a ver com isso? Veja o que disse o porta-voz deles. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بنجاح بفضل الله. O grupo prometeu ampliar sua lista de alvos em Israel como retaliação à nova ofensiva em Gaza iniciada há 2 meses. E segundo o exército de Israel, uma interceptação foi lançada contra um segundo míssil disparado do Iêmen nesta sexta-feira, no momento em que os Estados Unidos intensificam os seus ataques no país contra o grupo Houthi, apoiado pelo Irã. Gerson, os Houthis se tornaram, por acaso, o novo Hezbollah dessa história? Será que os caras não viram o que aconteceu com os extremistas no sul do Líbano? Ou os iranianos viram nos Houthis agora proxies mais poderosos do que os que eles tinham no sul do Líbano? Qual é a sua visão dessa situação? Bom, Paulo, do ponto de vista militar, o que aconteceu foi que esse discurso que você ouviu, aliás, você é um dos que sabe melhor imitar nesses discursos, gritando e tal, né? Você imita tão bem o Maduro e também imita bem esse pessoal aí do Oriente Médio quando começa a gritar nesses discursos. Mas, de todo jeito, o que ele tenta dizer é que causou algum tipo de dissabor a Israel. Qual é a verdade prática disso? Eles dispararam realmente 2 mísseis balísticos. De fato, o Iêmen fica a mais de 2.000 quilômetros dos alvos que eles intentavam, mas isso, por outro lado, a gente não pode esquecer, Paulo, que a trajetória de um míssil balístico a mais de 2.000 quilômetros permite que a defesa de Israel, que, aliás, é uma das poucas do mundo que tem um sistema capaz e apto de interceptar esses mísseis balísticos na trajetória, inclusive antes de chegar no seu território ou em chegando no seu território, fazendo essa interceptação, acontecendo ainda a altas altitudes, faz com que a única coisa que realmente possa causar um dissabor é o fato dos alarmes serem lançados. Aconteceram ali por volta de 5 horas da manhã, eu falei com pessoas em Israel já hoje, e já li alguns relatos interessantes. Houve, de fato, um alarme, as pessoas foram obrigadas a levantar da cama e irem para os abrigos, cada casa tem o seu quarto seguro ali naquela região. Eu estive nessa região de Haifa, em cima do Monte Carmelo, exatamente no local ali do porto de Haifa, onde foi, de certa maneira, alvo desses ataques, mas esses mísseis foram interceptados. E mais do que isso, estilhaços, sim, porque estilhaços caem quando eles são interceptados e são destruídos. Houve um estilhaço que caiu, de fato, em uma área habitada, mas era feriado, ou, aliás, não é bem feriado, é porque é sexta-feira, né? Para o judeu, ele começa o Sabat, né? O sábado, no pôr do sol da sexta-feira. E o que aconteceu foi que essa sexta-feira, quando isso aconteceu, aquela área urbana ali que tinha uma escola, uma creche, se eu não me engano, não havia ninguém. Então, o único estilhaço que caiu ali que poderia causar algum dano foi de um míssil destruído. Então, o sistema que Israel tem para esse tipo de mísseis, para você ter uma ideia, Paulo, você está falando de um proxy, de algo que foi lançado de uma base subterrânea no Iêmen que está sob ataque, inclusive dos Estados Unidos nesse momento. Mas nós tivemos um ataque do Irã, vindo da base territorial do Irã, com centenas de vetores, entre vetores mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e até drones. E o que aconteceu? 99 foram interceptados e não causou nenhuma morte. E, aliás, a única morte que aconteceu foi justamente numa população que era de origem árabe. Quer dizer, ou seja, é terrível esse tipo de situação. Claro, os israelenses são obrigados a ouvir, recebe a informação no celular, tem que ir para o abrigo, volta, causa algum transtorno, mas eu posso dizer uma coisa, Paulo, eu já vi imagens logo depois do ataque, o pessoal todo mundo na praia, tanto ali no mar, no Mediterrâneo, quanto no mar da Galileia, né? Todo mundo voltou à atividade normal
logo depois. Então tem muita retórica, né, Paulo? Mas, na verdade, Israel hoje está em negociação com os Estados Unidos para decidir se fazem um ataque às instalações nucleares iranianas. Há muita negociação acontecendo. Houve um ataque de Israel, inclusive, a um porto na Síria, porque estava sendo utilizado para levar esse tipo de armamento. O Hezbollah, como você falou, praticamente está dizimado, ou seja, não oferece riscos. Israel avançou sobre o território da Síria, ainda à frente das colinas de Golã, e hoje já domina toda aquela área ali do Monte Hebron. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu no passado, né, que dentro daquele conflito, quando tinha Gaza e ao norte, no Líbano, tudo isso aí acabou. Você não tem mais resistência nem em Gaza. Ainda tem combate em Gaza? Tem. Ainda tem alguma coisa acontecendo em Gaza? Tem. Inclusive, por isso o exército de Israel decidiu ir com mais força para a área de Gaza. Mas em termos de força militar, tanto do Hezbollah quanto do Hamas, não existe mais resistência, Paulo. E os Houthis esperneiam, né, com o mínimo que eles podem fazer, talvez gastando os últimos mísseis balísticos que eles receberam do Irã, mas essa logística, inclusive, já foi interrompida pela presença americana ali na entrada do Mar Vermelho. Então, eu não acredito, Paulo, que esse ataque tenha o efeito que talvez esse homem gritando tenha pretendido. Pois é, essa ia ser a pergunta que eu ia te fazer agora, né? Da onde que vem toda essa força, esse material bélico, esse potencial de mísseis balísticos, né, dos Houthis aí no Iêmen? Da onde? É do Irã, todo mundo sabe disso. Então, tudo indica que o Benjamin Netanyahu disse tem tudo a ver. Ou seja, tem que chegar lá e destruir, né, toda a capacidade bélica do Irã, inclusive, né, as bases nucleares, para que possa ter finalmente um filete de paz naquela região, né? Porque agora os caras estão aí, estão reforçando e estão prometendo, né? Estão arrotando caviar, prometendo que vão continuar com esses ataques ali naquela região do Mar Vermelho. Até quando você acha que eles vão conseguir reabastecerem, né, os seus arsenais? É difícil esse reabastecimento por duas razões, Paulo. Para quem não lembra, o Iêmen, na verdade, e você até de uma maneira sutil fez a pergunta assim, o que eles têm a ver com isso, né? Você fez essa pergunta. E na verdade o Iêmen, os Houthis, eles estão em uma guerra fratricida já há muito tempo. Dentro do Iêmen, essa guerra não tem nada a ver com judeus. É uma guerra entre sunitas e xiitas. E essa guerra entre sunitas e xiitas, ali no Iêmen, já dizimou, já matou milhares de árabes que estão, e por isso eu chamei de um fratricídio, porque são povos de um mesmo país que simplesmente lutam por quê? Por diferenças religiosas dentro do islamismo. Então você veja que o que Israel tem a ver com isso? Tem a ver porque o Irã, e aí é importante a gente entender, ele utiliza essa entrada do Mar Vermelho da mesma forma como o Irã controla um estreito da saída do Golfo Pérsico. Ele entende que são dois pontos estratégicos, mas são pontos estratégicos que prejudicam o comércio com a Europa e, de certa forma, prejudicam o comércio que a China também precisa utilizar ali, que é o principal aliado. Então, quando eu digo para você que eu acho difícil eles manterem a parte logística, por quê? Porque o principal inimigo desse grupo no Iêmen são os sunitas. E os sunitas ali da Arábia Saudita não querem que eles fiquem ali mais interrompendo todo esse comércio, e eles são aliados dos Estados Unidos. Então você vê que a Arábia Saudita e vários países do Golfo Pérsico têm bases americanas. O Djibouti, que fica do outro lado do estreito ali no Iêmen, quando os Houthis fazem esses ataques, do outro lado, a poucos quilômetros, tem várias bases de países europeus e dos Estados Unidos também. Então, todo mundo, inclusive os chineses têm uma base lá pequenininha, mas tem. Todo mundo, interessa a todo mundo que esse comércio seja restabelecido. Então, os Houthis dizem, os iranianos, eu não sei se é verdade, eu quero crer que seja, mas eu não sei se é verdade, dizem os iranianos que os Houthis saíram do controle, que eles estão queimando e gastando o que eles ainda têm de resto, mas que eles agora não estão mais ao controle do Irã. Não sei se é verdade. O que eu posso dizer é o seguinte, eles não têm como sustentar esse tipo de conflito sem o apoio do Irã. E me parece que agora o Irã está muito monitorado pela presença dos Estados Unidos, que foi redobrada ali na região. Então vamos ver
Até quando esse porta-voz aí do exército do Iêmen vai continuar gritando desse jeito? Mas olha, a questão de guerra, né, de conflito, é realmente uma questão muito sensível e não para por aí. A Força Aérea da Índia, e agora para a gente finalizar, realizou nesta sexta-feira, dia 2 de maio, um exercício de treinamento que chamou a atenção. Aviões de combate pousaram em uma pista de emergência construída ao longo de uma rodovia no estado de Uttar Pradesh, no norte do país. Participaram da operação aeronaves como os caças Rafale, o Jaguar, o Mirage 2000, o Sukhoi 30, o MiG-29 e também o avião de transporte militar C-130J Super Hércules. A pista tem 3,5 km de extensão e foi construída no trecho ainda em obras da Via Expressa Ganga. É a única pista de rodovia na Índia preparada para pousos noturnos. O exercício acontece 10 dias após um ataque brutal de militantes islamistas em uma área turística na região de Pahalgam, na Caxemira. De acordo com autoridades e sobreviventes, os criminosos separaram homens por nome e atiraram contra hindus a curta distância. Pelo menos 26 pessoas foram mortas, a maioria turistas. O episódio elevou a tensão entre Nova Delhi e Islamabad, após a Índia acusar o Paquistão de financiar e incentivar o terrorismo na Caxemira. Em resposta, o governo indiano suspendeu um tratado de compartilhamento de águas com o vizinho e ambos os países fecharam o espaço aéreo mútuo. Também houve trocas de tiros na fronteira entre os dois países. O problema dessa história aí, né, Gerson, é que os dois países detêm tecnologia nuclear. Os dois têm bomba atômica, né? Tem um poder aí de destruição mútua gigantesco, né? Pois é, Paulo. Quando você evoca essa questão do armamento nuclear, primeira coisa que deve vir à mente de qualquer analista é o seguinte: artefato nuclear, ele existe para justamente obrigar que os conflitos militares fiquem contidos, porque não se possui armamento nuclear para a utilização, pelo menos não nas primeiras fases de qualquer conflito. Na verdade, o armamento nuclear ele serve mais como uma doutrina, uma estratégia de dissuasão, ou seja, que leva o oponente a não tomar medidas extremas e vir à negociação ou se conter, porque sabe que a consequência poderia ser terrível para ambos os contendores. Então, partindo desse pressuposto, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esses ataques acontecem, de certa maneira, conectados ao assunto que você falou no início do programa sobre a questão econômica dos Estados Unidos. O vice-presidente J.D. Vance, ele é casado com uma mulher que é de origem, os sogros dele são indianos, e ele vai a primeira vez à Índia, faz uma visita em que ele e o primeiro-ministro Modi anunciam investimentos conjuntos da ordem de 500 bilhões, fala sobre, inclusive, um acordo, e que o texto que você leu, as aeronaves indianas participando desse exercício, você viu que ali é uma salada de fruta, né? É um samba daqueles difíceis de você cantar, né? Por quê? Porque você olha ali, você falou que tinha aeronaves russas, aeronaves francesas, você falou, inclusive, de aeronaves que são de própria fabricação da Índia, e até falou de um avião de transporte que é o nosso velho de guerra Hércules, que, por sinal, o velho de guerra Hércules, ele está sendo substituído pela melhor aeronave de transporte militar do mundo, que é o KC-390, o Millennium brasileiro, que já está ganhando mercado no mundo inteiro, substituindo os velhos de guerra Hércules. Então, quando você citou ali, só para você ter uma ideia, Paulo, esse conflito, quem é o principal mediador ou capaz de conseguir dominar esse conflito hoje? Que interessa
interessa à China que esse conflito ressurja de repente, interessa ao Irã que esse conflito ressurja de repente. Por quê? Porque os Estados Unidos anunciaram que darão à Índia algo que somente as alianças estratégicas de primeiro nível recebem, que é o caça F-35. Se a Índia recebe o caça F-35, a desvantagem ou o domínio do espaço aéreo da Índia fica em outro patamar, e a contenção da China também. Não podemos esquecer que a Índia integra aquele grupo Quad, que é formado por Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos, que ali, junto da parte Indo-Pacífica, eles dominam as rotas comerciais que estrangulariam a China, o recebimento da China, por exemplo, de petróleo, e todo o comércio chinês que passa por aquela região. Então você veja que hoje essa guerra, esse ressurgimento, esse reaquecimento desse conflito na Caxemir, ele interessa muito aos chineses e iranianos. Não podemos esquecer que onde é que foi morto Bin Laden? Foi no Paquistão. Agora, se você perguntar quem é que fornece a Força Aérea do Paquistão, sabe quem é? Os Estados Unidos, Paulo. O Paquistão ele tem F-16 e agora ele vai vender F-35 para a Índia. Então você vê que ali é uma situação bélica que interessa a China reacender, interessa ao Irã reacender. Você sabe das questões ali dos radicais paquistaneses, todos conhecemos, sabemos de como aconteceu aquela retirada do Afeganistão, que se não houvesse, se os Estados Unidos ainda estivessem naquela base aérea de Bagram, ali no Afeganistão, nada disso estaria acontecendo, porque naquela época eles tinham o controle da Ásia Central. Hoje existe toda uma renegociação. Então eu posso dizer para você o seguinte, Paulo, esse conflito ele está no mesmo nível do que estava acontecendo da sua pergunta que me fez em relação lá à Ucrânia, no início da parte de negociação que eu cheguei a falar sobre a questão comercial. Sabe por quê? Porque o Trump ele chegou para a União Europeia e falou assim, vocês colocaram 100 bilhões na guerra da Ucrânia, parabéns. Só que vocês compraram da Rússia em combustível mais de 100 bilhões. Então vocês deram dinheiro para os dois lados. E o que o Trump está falando para a Índia agora é a mesma coisa. Sabe por quê? Que quem comprou o combustível da Rússia e revendeu para a Europa foi a Índia. E várias triangulações foram feitas, para você ter uma ideia, tem petroleiros que não chegavam nem a descarregar. Você só fazia manobra contábil. Comprava da Rússia, vendia para os europeus. E você acha que os europeus não sabiam disso? Então você veja que há muita sujeira nessa geopolítica da região. E por isso que o Trump, quando ele joga aberto, quando ele mostra as cartas e diz o seguinte, não, eu farei um acordo comercial com a Índia que vai colocar a Índia em outro patamar. Por quê? Porque nós estamos tirando o parque industrial da China, a própria Apple já anunciou que vai colocar suas fábricas na Índia, a Tesla também está fazendo esse movimento, e tem uma vantagem, né, que você sabe melhor do que todos, que o inglês é muito importante. Você que é alguém que fala inglês fluentemente, sabe que os indianos, embora eu confesse para você que eu já trabalhei com eles nas Nações Unidas, lá no Departamento de Peacekeeping Operations, lá, é difícil entender o indiano falando inglês, mas eles escrevem, eles leem fluentemente em inglês e falam, né? Eles acham que a gente entende, às vezes a gente não entende, mas eles nos entendem em inglês perfeitamente. Então, quando você vai ligar para empresas aqui nos Estados Unidos, muitas vezes, quem te atende é um indiano que está lá na Índia e que está falando, olha, você vai procurar assistência técnica em tal lugar, você tem uma dificuldade danada para entender o que o cara está falando, mas é um povo que já é culturalmente apto a entrar no mercado de trabalho de alta tecnologia. Então, Paulo, eu estou te dizendo uma coisa, a Índia é o país que o Brasil devia estar olhando no BRICS, porque a Índia ela faz esse jogo com a China, ela inclusive tem um porto que ela está abrindo junto com o Irã, mas ela tem o acordo comercial militar com os Estados Unidos e compra petróleo da Rússia. Então você vê que os caras são bons, sabem o que estão fazendo, né, Paulo? Olha, eu vou te falar uma coisa aqui para a gente encerrar o programa, já chegamos no final. Eu amo o povo indiano. Eu tenho grandes amigos indianos aí nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, na Flórida aí eu era amigo de quase toda a comunidade indiana, para você ter uma ideia. Toda semana a gente tinha jantares onde eu era apresentado à culinária indiana. Fantástica, sem carne,
absolutamente sem nada de carne. E fui presenteado com aquelas roupas maravilhosas. E aproveito aqui, eu sei que eles vão ver esse programa, né, porque alguns brasileiros vão apresentar a eles esse programa, e eu quero já mandar um abraço especial aqui para o Sureisha, pai do Aditya, do Atul, e para Mrs. Uma, que ficam no meu coração, que moram no meu coração. Eles comandavam toda essa comunidade indiana no sul da Flórida e eu amava. Um forte abraço para vocês. Um beijão do amigo de sempre, Paulo. Gerson, obrigado, hein, por essa oportunidade de eu lembrar desse momento maravilhoso. E é sempre bom conversar sobre geopolítica com você, porque você tem um conhecimento profundo dessa área, né? E todos nós temos que respeitar bastante o que você diz, porque você é um especialista incontestável. Muitíssimo obrigado, né? Tenha um excelente fim de semana e vamos ficar atentos, porque domingo é o dia que o Laranjão fala, né? E segunda-feira a gente tem que trazer aí novidades. E vamos em frente. Obrigado, viu, Gerson? Tenha um bom fim de semana. Obrigado a você, Paulo. E geopolítica, como você bem sabe, não tem preto e branco, é só cinza, um monte de tons de cinza. Então, a gente tem que saber que o que acontece no Oriente Médio, às vezes, não bate com o que acontece na Ásia-Pacífico, que não bate com o que acontece no leste europeu. O de um lado você tem um inimigo ferrenho, no outro você tem um parceiro comercial, e a gente tem que aprender a ser menos latino, menos emotivo e mais anglo-saxão nessa hora, mais racional, para poder entender o que passa na cabeça do Laranjão. Mas a gente chega lá. Segunda-feira nós estamos juntos. Valeu, abraço. E nós ficamos por aqui, programa muito bom também, né? Porque não basta a gente ficar por dentro do que acontece apenas no Brasil. Esse é o objetivo do nosso programa, trazer para você aqui os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. É o que nós fazemos. Espero que você tenha gostado. Tenham todos um excelente fim de semana e nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço, obrigado por tudo e até lá.